Boa noite, amados. Boa noite, queridos. Graça e paz seja com cada um de vocês. Estamos aqui para mais uma transmissão do nosso discipulado desta semana. E quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós queremos ser gratos a Deus pela bondade, pelo amor demonstrado por cada um de vocês. E queremos dizer que recebemos cada palavra que tem sido lançada sobre a nossa vida. Nós queremos ser gratos ao Senhor por esse povo carinhoso, amoroso, por esse povo do arrebatamento, dos remanescentes que estão se preparando para o arrebatamento. Queremos saudá-los a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E agradecer a Deus pelo gesto de honra, de respeito, de valorização por cada palavra que vocês nos brindaram no dia de domingo e hoje, durante todo o dia, parabenizando a mim pelo meu aniversário, a minha esposa, a pastora Cátia, também pelo seu aniversário. Então, muito obrigado. Queridos, eu quero também, assim como o pastor disse, eu quero agradecer. Recebi muitas mensagens de carinho, de apreço, de honra no dia de hoje. Muito obrigada, porque na verdade nós somos pessoas comuns. Porque se existe algo excelente em nós, é a excelência da presença de Deus. Por isso que há muitos amados que nos enviaram mensagens, que me enviaram mensagens a mim, eu falei que toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor, pela transformação, pelo agir dEle, pela presença dEle nas nossas vidas, na minha vida. Então eu louvo a Deus pelo Senhor, pelo tudo que Ele representa na minha vida. Então, se vocês veem em mim algo de excelente, glórias a Deus. Se vocês veem em mim sabedoria, glórias a Deus, porque a Ele deve ser exaltado em todo esse tempo. Amo cada um de vocês, obrigada pelas mensagens, pelo amor. Vocês são preciosos e como eu escrevi ali no grupo de discipulado, eu disse que o maior presente para nós de aniversário é ver que você possa crescer no conhecimento de Deus, que você possa ter a revelação de quem é o Senhor na sua vida, de que você possa crescer, amadurecer espiritualmente, emocionalmente, assim como diz a palavra, que Jesus ele crescia em estatura, mas ele crescia em graça e em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Esse é o nosso desejo para você, o maior presente de aniversário que você pode nos dar, é se expor à presença do Senhor e permitir ser transformado. Só alegra o coração de Deus e alegra o nosso coração. Beijo para vocês, os amamos, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero também nessa oportunidade honrar nossa paternidade espiritual, o apóstolo Ángel Trindade, a nossa mãezinha, pastora Ana, sua esposa, que tão gentilmente gravaram um vídeo para nós, liberando palavras poderosas para a nossa vida, para que a obra de Deus continue crescendo, continue sendo de inspiração para muitas pessoas, levando conhecimento e a salvação em cada coração. Honramos a vida da nossa paternidade, que por conta da sua cobertura é que nós temos tido tanta revelação, tanto ensino da palavra e que vocês também têm sido abençoados por conta disso. A palavra do Senhor diz que a unção vem pela cabeça e vai descendo pela barba até chegar às orlas dos vestidos do sacerdote Arão, que tem um simbolismo da igreja. Portanto, a unção vem pela cabeça, vem pelo nosso apóstolo, e nosso apóstolo sobre nós e a partir de nós sobre toda a igreja. Portanto, nós louvamos a Deus pela vida desse varão de Deus que dispôs da sua vida para servir no reino de Deus sobre a nossa vida. Amém, amados? Amém. Então, nessa noite, nós queremos ter um momento de oração e logo então nós temos um assunto muito importante hoje que vamos tratar. Antes de fazer a introdução, vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor pelo amor
nos constrange através desse corpo maravilhoso chamado Corpo de Cristo. Obrigado por cada irmão, por cada irmã, por cada filho, por cada discípulo, Senhor, que tem nos honrado com sua vida, com suas palavras, com seu gesto, com seu serviço. E tem, Senhor, honrado a tua obra. Obrigado, Pai, por esses discípulos poderosos que estão conectados. São aqueles cujo coração pertencem ao Senhor. São aqueles que querem mais do Senhor, que querem crescer mais, que querem se aperfeiçoar na graça de Deus pelo poder do Espírito Santo e desejam ser protagonistas para não simplesmente ser espectadores do reino, mas serem protagonistas, de entrarem no reino e fazer a diferença, de serem conquistadores, poderosos homens e mulheres que sabem manejar bem a espada, que é a palavra de Deus. Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Ajuda-nos a ter a revelação de poder saber como ensinar, como passar esses princípios da tua palavra, e também aquele que irá receber, que no seu coração já esteja impresso a tua palavra, e que cada um deles, Pai, possa receber esta palavra como uma instrução que lhe servirá para andar de uma forma alinhada na tua palavra e poder, Senhor, vencer todas as adversidades, todas as aflições, todo e qualquer tipo de opressão que venha sobre nós. Tenhamos o poder para rechaçar, para repreender e para que o inimigo fuja da nossa presença. Senhor, nós te agradecemos. Abençoa cada um. Aqueles que estão enfermos nesta hora, visita-os, levanta-os, cura-os, em nome do Senhor Jesus. E que juntos possamos estar na expectativa do que teu Santo Espírito irá nos ensinar nesta noite. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E amém. Amém, amados. Dias sobrenaturais tivemos nesses últimos cultos e temos impartido uma palavra poderosa que vem ao nosso encontro para nossas atuais necessidades. Deus está nos munindo de grandes revelações para sobreviver, escute isso, para sobreviver nesse tempo de turbulências, nesse tempo onde não se trata apenas da pandemia em si mesma, mas se trata de um tempo difícil onde a Bíblia diz: os homens ficarão mais violentos, os homens ficarão mais difíceis de serem entendidos, porque serão homens mais cruéis, mais amantes dos prazeres do que a verdade que está em Deus, homens que transformarão a mentira em verdade e a verdade em mentira, homens com argumentos eficazes que irão enganar muitos da fé e que usarão a própria palavra para enganar aqueles que são de Deus. Portanto, Deus está nos preparando nesse tempo com uma palavra sã, com uma palavra pura, para que ao imprimirmos em nosso coração esta palavra, nós tenhamos o discernimento de saber o que provém de Deus e o que provém do reino das trevas. Amados, o reino das trevas está militando contra a igreja de uma maneira incrível, com uma maneira assim, com uma, digamos assim, com uma veracidade, embora seja mentira, uma veracidade que quando chega ao teu coração dá a impressão de que realmente é Deus. Mas quando temos o Espírito de Deus que nos revela e estamos alinhados com Deus, então nós temos a revelação do Espírito que testifica o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E nós precisamos estar preparados. Vivemos dias difíceis, dias onde somente aquele que está alinhado com Deus no processo de crescimento, no processo de valorização da presença, da palavra, que cultua, que jejua, que ora, que ministra a Deus, essas pessoas terão um plus,
porque não serão enganados, porque terão o Espírito da verdade que está em seu coração. Nós, no transcorrer dos nossos discipulados, tudo o que nós temos ministrado até aqui tem sido alinhamento, tem sido arrependimento, tem sido Espírito Santo, tem sido avisos sobre os espíritos malignos que estão operando na atualidade, nesses fins dos tempos, os espíritos que estarão atuando através do engano. E hoje eu quero falar um pouquinho, trazendo uma palavra de alerta para os discípulos de Cristo. Um alerta para os remanescentes, um alerta para aqueles que estão no seu processo firme, sem olhar para trás. E há um espírito que ajunta Jezabel, que ajunta Absalão, que ajunta espírito de engano e tantos outros espíritos. E eu já vou estar discorrendo um pouco sobre isso, e você irá entender melhor. E eu quero falar sobre as características de um espírito muito poderoso, muito forte, que é o próprio espírito do anticristo. É o próprio espírito do anticristo. E a Bíblia fala nesse nome, e nós vamos descrever, porque, segundo alguns teólogos, há muita controvérsia com relação a este nome. Um diz que é espírito, outro diz, não é espírito, é apenas um animal. Só que esse animal tem as características de um animal que fala no início da Bíblia, no Gênesis, e que fala também lá no Apocalipse. Nós vamos ver isso aí também aqui. Você já vai entender do que eu estou falando. Mas eu quero apresentar para vocês como um espírito, embora muitos digam que não, mas eu quero assim para apenas nós termos uma instrução e poder discernir o poder destruidor, letal que tem esse espírito que nós vamos falar nessa noite. Eu quero falar sobre as características do espírito de Leviatã. Leviatã. Já vamos ver de onde vem esse nome, o que significa e onde está na Bíblia. Jó, capítulo 41, versículo 1 a 9, diz assim, é um pouquinho longo o texto, mas é muito importante para que você possa ter a percepção desse espírito que o diabo usa, as características deste animal, porque Leviatã é um animal, as características deste animal, trazendo para uma verdade espiritual e do poder e da força destruidora que tem esse espírito. Ok? Então vamos lá, me acompanhe por gentileza. É muito importante que você preste bastante atenção para você poder entender aonde que nós estamos querendo chegar. Ok? Jó 41, versículo 1 ao versículo 9. Jó dizendo, você consegue pescar com anzol o Leviatã? Ou prender sua língua com uma corda? Consegue fazer passar um cordão pelo seu nariz ou atravessar seu queixo com um gancho? Pensa que ele, Leviatã, vai lhe implorar misericórdia e lhe vai falar palavras amáveis? Acha que ele vai fazer acordo com você para que você o tenha como escravo pelo resto da sua vida? Acaso você consegue fazer dele um bichinho de estimação, como se ele fosse um passarinho, ou pôr-lhe uma coleira para suas filhas? Poderão os negociantes vendê-lo ou reparti-lo entre os comerciantes? Você consegue encher de arpões o seu couro e de lanças de pesca a sua cabeça? Se puser a mão nele, a luta ficará em sua memória e nunca
nunca mais você tornará a fazê-lo. Esperar vencê-lo. Escute o que Jó está dizendo da tamanha da dimensão do poder letal deste animal. Diz assim: esperar vencê-lo é ilusão. Só vê-lo já é assustador. Meu Deus do céu. O que Jó está falando? De quem ele está se referindo? Quem é Leviatã? Escute. O que é Leviatã? Porque a Bíblia o menciona. E de fato, é possível vencê-lo ou seria uma ilusão? Jó diz que olhando para ele, você já se apavoraria e não intentaria vencê-lo, muito menos lutar com ele. O livro de Jó menciona que lutar contra Leviatã não é páreo para qualquer pessoa, não é páreo para qualquer discípulo de Cristo. O que é Leviatã? Qual é a sua origem? O texto de Jó, ele descreve a Leviatã como sendo uma criatura muito grande, que possui uma força descomunal, com uma pele extremamente resistente, ao ponto de que nem lanças e nem arpões penetram na sua pele. E ainda lhe diz que expelia fogo da sua boca. Lá no versículo 18 a 20 do mesmo capítulo 41 de Jó, diz assim, escute: seu forte sopro atira lampejos de luz. Em outra versão diz fogos como luz. Seus olhos são como raios da alvorada. Tições saem da sua boca. Fagulhas de fogo estalam. Das suas narinas sai fumaça, como de panela fervente sobre fogueira de juncos. Uau! Será que Jó está falando de um dinossauro? Ou será que ele está falando de um dragão? Será que ele está falando disso? Na verdade, amados, nós não sabemos literalmente a existência desse animal que Jó descreve. Talvez ele teve uma visão espiritual do próprio demônio, né? E com o nome de Leviatã, que Leviatã naqueles dias era como se fosse um mito, uma lenda de um animal com essas descrições. Mas talvez Jó, diante de todo aquele sofrimento que ele estava passando, assim como ele diz lá no versículo 42, no próximo capítulo, ele diz: hoje eu entendo o propósito de Deus. Eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó teve um despertamento dos seus olhos espirituais. E aí, no capítulo 41, ele descreve este animal, né? E ninguém pode provar o que era, o que não era, mas isso não vem ao caso. Eu quero fazer uma aplicação espiritual sobre a figura deste animal. Então, nós não sabemos literalmente a existência desse animal, mas espiritualmente refere-se, escute, espiritualmente, este animal descrito em Jó se refere ao dragão que é mencionado no livro do Apocalipse. Escute, Apocalipse 12, versículos 7 a 9 diz assim: houve então uma guerra no céu. Uau! Houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Uau! Quem é esse dragão? Que luta foi aquela que aconteceu lá no céu? Aconteceu uma luta feroz, terrível, lá no céu. E você já deve estar imaginando quem foi o protagonista de tudo isso: Lúcifer. E Lúcifer se transforma numa força estonteante e poderosa da forma de um dragão. E diz:
O texto diz assim: Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos, seus seguidores, revidaram nesta guerra contra Miguel e contra os seus anjos. Houve uma grande guerra lá no céu. Mas escute o que diz Apocalipse. Mas estes, o dragão e seus anjos, não foram suficientemente fortes. Aleluia! Uma luz no final do túnel. E assim perderam o seu lugar no céu. Perderam o seu lugar no céu. Então, o que diz a Bíblia? O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, ou seja, aquele que apareceu lá para Adão e Eva no paraíso e os enganou. Diz, chamado diabo ou Satanás. Ou seja, o dragão, a grande serpente, é o diabo. Satanás, Lúcifer, a pessoa na sua essência. E diz, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada diabo ou Satanás, que engana todo o mundo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra, aqui. É por isso que hoje nós precisamos, para entrar no reino, passar por um caminho que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Recebê-lo como Salvador e Senhor da nossa vida e nos munir e nos fortalecer e nos potencializar o poder do seu Espírito Santo, para que assim como Miguel e seus anjos lutaram e venceram o grande dragão, você e eu possamos vencer os seus enganos. Não cabe a mim vencer o dragão. Jesus vai pisar a cabeça do dragão no dia final. Amém, queridos? Amém. Jesus vai fazer isso. Mas eu, na força do Espírito Santo, preciso lutar contra os seus encantos, contra o seu engano. Nós vamos descrever aqui. Eu preciso ser forte para que o mundo, que é os encantos deste dragão chamado Leviatã, não influenciem a minha vida, não roubem a minha salvação, a minha santificação, me enganar e me lançar no inferno juntamente com ele. Então, trazendo para o âmbito espiritual, precisamos conhecer como este espírito, como o espírito de Leviatã funciona. O que e como realiza os seus intentos na vida dos crentes em Cristo Jesus. O alvo de Leviatã não é o ímpio. Escute, o alvo de Leviatã não é o ímpio. Por quê? Porque o ímpio já lhe pertence. O alvo de Leviatã é enganar os crentes em Cristo Jesus. Pela descrição de Jó, nesse texto que nós acabamos de ler, e também depois no Apocalipse do apóstolo João, para os seus ataques, precisamos descobrir as armas que ele usa contra nós. Quais são as áreas que ele atua? São muitas áreas. Ela engloba Jezabel, ela engloba Absalão, ela engloba praticamente todo o engano do mundo. A Bíblia diz, enganando o mundo todo, ou seja, ele aborda praticamente todas as áreas das nossas vidas. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. Ele é muito forte. Se nós nos descuidarmos da nossa fé, da nossa consagração a Deus, queridos, nós corremos o sério risco de perder a nossa salvação. Escute, o espírito, vamos chamar de espírito de Leviatã, ok? Usando essa figura de uma forma espiritual, não estou entrando no mérito teológico. No meio teológico, há muitas discussões a respeito desse assunto. Eu quero trazer de uma forma espiritual, uma aplicação espiritual para a nossa vida, da força descomunal que este
este animal chamado Leviatã, que é a figura do próprio diabo Satanás, como diz Apocalipse. Então, como ele atua, qual o poder e a força que ele tem para destruir nosso futuro, para destruir nosso chamado, para destruir a nossa vida. Escute. Então, o espírito Leviatã é um exterminador de descendência. Está me ouvindo, igreja? Leviatã é um exterminador de descendência. Ele anula seu sacerdócio, você como varão, e ele tem atuado muito hoje nos lares, onde ele está roubando, está desfazendo, está vulgarizando, banalizando o sacerdócio do homem na sua casa. Por isso muitos divórcios, por isso muitas mulheres têm tomado o lugar que não deveria lhe tomar, mulheres se transformando em homens, homens se transformando em mulheres. Então, tudo isso é trabalho chamada como sendo um momento de exterminar o sacerdócio de Deus através do homem. Enlouquece, traz loucura, enlouquece o cônjuge, traz enfermidades de tumores ou tipos de problemas na pele. Escute. Porque a pele significa cobertura. Então ele traz destruição sobre a sua cobertura espiritual. Coloca você contra o seu pastor, coloca você contra a sua igreja. Faz você andar sozinho, sem igreja. Faz você pensar que ler a Bíblia e orar sozinho resolve o seu problema. Não, queridos. Deus nos deu corpo. Deus nos deu corpo. E Ele justamente sabe que no corpo você tem um lugar de refúgio. E por isso Ele quer tirar você daí. Coloca você contra seu pastor, coloca você contra seus líderes, coloca você contra a estrutura da igreja, coloca você contra a visão da igreja. E daí coloca na sua mente de que você não concorda com o que o pastor está falando, de que você não aceita esse tal do processo, de que você não faz não sei o quê, de que na verdade a gente não tem que se unir como igreja sou eu e tal. Então você já caiu na rede de Leviatã e você será destruído se você permanecer assim, enquanto você não tiver uma reação pelo poder do Espírito de Deus para resistir a esse encanto. Queridos, você vai perder a sua salvação. A palavra do Senhor diz isso. Esse espírito, ele empobrece a família. Ele traz transtornos emocionais severos. Cria desordem interior no coração do homem. Ele produz tortura psicológica. Traz dúvidas. Traz pensamentos que vão contra a vida. Pensamento de suicídio, pensamento de morte. Esse espírito opera na separação de família. Através do divórcio, através das brigas. Separa familiares. Cria intrigas entre os familiares. Irmão contra irmão. Se levantam, se distanciam um dos outros e por anos ficam sem conversar, ficam chateados porque o outro falou uma picuinha, porque o outro disse isso e tal. Então acaba separando, acaba dilacerando em pedaços a família, espalhando por todos os lugares. Porque quanto mais espalhado fica a família, mais fácil ele fica de trabalhar com cada um para destruir. Porque quando a família está unida, Deus diz, na unidade, Deus traz a sua bênção. Ele estabelece a sua bênção, Deus faz morada ali onde há unidade. Por que ele milita contra a desunião? Porque na desunião ele pode colocar você como um alvo fácil para os seus intentos. Como se alimenta esse espírito? Como se alimenta? Leviatã alimenta-se do orgulho e se arrasta pela lama. Escute. Ele destrói ministérios.
Não pense que os pastores estão isentos disso, não. Ele destrói ministérios, destrói casamentos, destrói negócios. Para quê? Para afundar, para quebrar, para envergonhar. É impressionante o poder destruidor que tem este espírito, vamos dizer assim, chamado Leviatã, porque é o próprio Satanás, é o próprio diabo. As armas para vencê-los, escute, isso é muito importante. As armas para vencer esse espírito são através da humildade, o entendimento e a revelação da água da palavra de Deus, através da nova aliança no sangue em Cristo Jesus, seguidos de uma vida constante de plena santificação. Aí ele não vai ter poder sobre a sua vida, não vai ter poder, seus encantos, porque ele trabalha com encantamento. Por isso que lá na Bíblia, no Antigo Testamento, diz sobre Israel não valerá encantamento. Não valerá encantamento. Porque enquanto Israel fizesse do seu Deus o Deus de Israel, encantamento não entraria na tenda, no território, na casa daqueles que confiam em Deus. Então, portanto, humildade, entendimento e a revelação da água da palavra que nos limpa, que nos vai purificando, queridos, e através da revelação da aliança que nós temos no sangue de Jesus. Por isso, em outros momentos, além da pregação, já falei no discipulado também, sobre o poder da aliança do sangue que nós temos em Cristo Jesus. Se nós não tivermos a revelação do sangue de Jesus, queridos, seremos destruídos. Tendo sangue sobre nós, mas se não tivermos a revelação, queridos, nós seremos alvos de ser enganados pelo encantamento deste espírito tão forte, tão poderoso, que tem uma capacidade de destruição exorbitante. Diante desses atributos espirituais em nossa vida, queridos, Leviatã perde todo o argumento sobre nós. Quando somos humildes, temos revelação da palavra, quando temos a revelação da aliança no sangue de Jesus e quando levamos uma vida em santidade, ele perde todo argumento sobre nós e também de toda a nossa descendência, englobando atividades ministeriais, negócios e saúde. Ele não poderá interferir. Por isso, escute isso, amados. Escute. Serpente é sinônimo de Leviatã. Tem a ver, serpente com Leviatã tem a ver. A figura de Leviatã é a figura de uma serpente, só que com pernas, com asas e com fogo na língua. Ele se alimenta da soberba, do orgulho, da vaidade, da mentira e de desvios de palavras proféticas. Luta contra o profeta e contra o apóstolo. Por isso que a igreja apostólica profética não tem muito, digamos assim, não encontra muita graça diante dos ouvidos de muitas pessoas. Por quê? Porque o ministério apostólico profético confronta as pessoas com o seu pecado. Confronta com os seus pecados. Gera temor no seu coração. E para muitas pessoas, no lugar de se render diante de Deus e reconhecer o temor do Senhor nas suas vidas, se afastam e vão para outros lugares onde tem um caldo de canja da palavra de Deus. Onde aquilo alimenta, sustenta para aquele momento e apazigua a sua consciência e as pessoas continuam com seus pecados e delitos, não sabendo que estão indo para o inferno. Ninguém gosta de falar de processos. Ninguém gosta de ouvir que tem que entrar no processo. Por quê? Porque não tem a revelação da palavra. Sabendo que tudo nesta vida nós temos um processo. Então, a serpente é sinônimo de Leviatã. Escute. Escute, igreja.
há um quebranto em meu espírito. Por isso estou trazendo este ensino a você, porque meu desejo é que você seja o remanescente que está sendo preparado para o dia do arrebatamento. Então, estes são os alimentos de Leviatã. Quais são os alimentos? Soberba, orgulho, vaidade, mentira e desvios de palavras do apóstolo e do profeta. Sabe como que acontece isso? Quando as pessoas dizem, não é bem assim como o pastor Humberto está falando, não. Ele nem está falando o texto bíblico. Todas as palavras que nós ministramos sempre tem um respaldo da palavra de Deus. Você percebe como o Leviatã já cegou os olhos da pessoa? Só escuta o que disse, mas não vê a revelação da palavra que está trazendo sustentação a este argumento. Então são pessoas que já se deixaram levar por esta serpente chamada Leviatã. Então, estes são os alimentos de Leviatã. Sentimentos que precedem a queda. Ele quer que caminhemos no nível da alma sempre. Ele quer que nós decidamos pelas nossas emoções, pelo calor do que nós achamos que devemos fazer, sem consultar Deus, sem consultar o seu líder espiritual para orar com você, para tomar decisões. Porque depois que você toma decisões, vem a bagunça. Depois que você toma decisões, vem problema na sua casa, com seu filho, com sua filha. Sabendo, escute isso, igreja. Eu estou falando para cristãos. Estou falando para cristãos. Você já sabe a palavra de Deus. Você sabe o que diz no Salmo 133. Que é na unidade que Deus estabelece a sua bênção. Quer a bênção de Deus? Então sejam unidos na sua casa. Conversem, falem, orem juntos. E tomem decisões pautadas na vontade de Deus. Porque Leviatã está em volta. Diz, o diabo anda ao vosso redor, rugindo como um leão, procurando a quem devorar. E quando não há unidade, eu convido, ele entra sem bater a porta. Ele já entra, porque já tem caminho aberto, já tem legalidade. Por isso que há muitos problemas nos casamentos, porque não são unidos. É por isso que Deus criou o casamento para que seja assim, uma unidade. E por falta de diálogo, por falta de acordo, por falta de unidade, querem a bênção de Deus, mas não são assim. E não conseguem entrar nessa concordância. Porque não colocam o terceiro cordão. O terceiro cordão, que se chama Jesus Cristo. Lá em Eclesiastes diz, o cordão de 3 dobras não pode se romper. Terceira dobra. Em outra tradução diz cordão. Diz assim, o homem, a esposa e Jesus fazendo isso aqui. Portanto, precisamos ser unidos, queridos. Como igreja, como corpo, precisamos ser unidos. Precisamos nos defender uns aos outros. Se alguém vem e fala mal para você da visão, não empreste seus ouvidos. Não empreste seus ouvidos, porque se você emprestar os seus ouvidos, você é tão culpado quanto a pessoa que está falando. E aí Leviatã entra e através de você, só por ter ouvido e concordado, já entra na sua família e vai para a sua descendência. E aí se transforma em processo de iniquidade, como uma maldição familiar, que visita até a 4ª geração. Veja como é forte, como é perigoso esse espírito. Não estamos falando de pequenos demônios, não. O demônio da enfermidade, o demônio disso, o demônio daquilo. Não, que nós estamos falando do chefe dos chefes. Nós estamos falando da própria personificação do nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Não quero nem mencionar o nome dele aqui. Ele quer que caminhemos no nível da nossa alma. Ele mexe em 2 pontos chaves da nossa vida. Escute. 2 pontos chaves.
Visão e audição. Visão e audição são a porta de entrada para Leviatã. Por isso que nós temos que cuidar o que nós estamos assistindo. Cuidar com o que nós estamos vendo. Parece tão inocente, parece tão normal. Isso não tem nada a ver. Não, queridos. Quando você está assistindo algo, o poder da imagem tem um poder muito mais do que a própria audição. Porque a imagem fica gravada por anos e anos na nossa memória. Você já pode ter chego a Jesus, já está consagrado, já está exercendo o ministério, já está ali ganhando almas. Mas, queridos, você sempre vai lembrar do que você viu no passado. Pornografia, filmes eróticos, filmes de violência, filmes de mortes, programas de violência. Queridos, nossos olhos têm um poder extraordinário de guardar imagens na nossa memória. Temos que ter muito cuidado do que ouvimos. Então, uma das funções é cegar todo aquele que está em evidência, principalmente nos homens com o seu sacerdócio. Por isso que nós temos muitos homens, grande maioria dos homens, que não assumem o seu poder sacerdotal na sua casa, nem mesmo na sua própria vida. Eu não estou falando somente para o casado, estou falando para o solteiro também. Estou falando para o solteiro, tá? Você já é um sacerdote. Desde o ventre da sua mãe, você já nasceu, você já foi planejado para ser um sacerdote, para ser rei e sacerdote. Não é só quando o homem casa que se torna um sacerdote, não. É ali que ele tem que exercer o seu sacerdócio que ele aprendeu antes de casar-se, para poder saber como administrar a unidade com Deus na sua casa e blindar a sua casa contra esse espírito destruidor. Então, amados, um sacerdote cego, além de não enxergar espiritualmente para discernir as coisas, também não ouve mais as instruções do Espírito Santo. Seus ouvidos são ensurdecidos. Não consegue mais ouvir a voz de Deus. Ouve qualquer outra voz, mas não do Espírito Santo. Agora, desperta a audição das pessoas para ouvir distrações, para ouvir outras vozes que não é de Deus. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 a 4, diz assim: Entretanto, receio que assim como a serpente, Leviatã, enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Em outra tradução diz: me temo que vocês percam a simplicidade que há em Cristo. Porquanto se alguém vos tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos, ou se recebeis um outro espírito que não o espírito que eu creio, terdes recebido, ou ainda o evangelho diferente do que tendes abraçado, a tudo isso muito facilmente tolerais. Uau! Quando falamos de alinhamento, falamos de processo, usamos a palavra de Deus para trazer respaldo a este pensamento, a estes argumentos. A Bíblia diz: isso vocês não querem ouvir, porque Leviatã fechou seus ouvidos.
Mas quando alguém fala da hipergraça, quando alguém fala de outras coisas que trazem um certo agrado ao seu coração, que dá aquela apaziguada na sua consciência, aí isso vocês toleram. Aí vocês toleram. Vocês toleram alguém que fala mal dos seus líderes espirituais. Vocês toleram aquele que fala mal dos seus pastores. Você tolera aquele que fala mal da visão, que fala mal de cobertura, que isso não existe, que fala mal daquelas pessoas que se congregam, que esse negócio de igreja não é de Deus. Nós somos igreja, basta eu ler a palavra e basta eu orar a Deus e está tudo certo. Deus é minha cobertura, eu sou de Jesus, aleluia, glória a Deus. Isso, diz Paulo, vocês toleram. Mas vocês não conseguem ouvir a sã doutrina. Dá comichão, dá coceira nos ouvidos quando alguém é confrontado com a verdade de Deus. Esse é o espírito de Leviatã. Temos que tomar cuidado. Escute, o propósito do espírito de Leviatã é subornar você, é seduzir você, é distrair você. Principalmente pessoas com evidência de autoridade. Porque se ele conseguir o seu intento, o território desta autoridade, será tomado pelo espírito de Leviatã, e então Leviatã ampliará o seu território de operação. Você percebe? Que a pessoa de evidência de autoridade espiritual é o alvo desse espírito, porque ele sabe que aquela autoridade tem muitas pessoas embaixo dele. É impressionante, queridos. É impressionante como as coisas funcionam no mundo espiritual. Então, todo aquele que emprestar o seu ouvido a esse espírito, a sua queda já está desenhada. Ele joga o veneno na audição e na visão para distorcer e logo ele vai embora. Veja que sem vergonha. Vem, joga a bomba, vê se está todo mundo destruído, se alguém sobreviveu, vai lá e pá, atira até matar. Esse é o intento dele. E depois ele vai embora. Destrói, vai embora, vai para outro lugar para destruir mais alguém. Quais são os sintomas desse espírito? Escute, quais são os sintomas desse espírito? Ele trabalha com letargia, pessoas letárgicas, marasmo, enxaquecas terríveis, perdas inesperadas de negócios. Pastor, só falta assinar, o documento está tudo pronto, já está conversado, tudo, só falta assinar. E a pessoa olha assim e diz, não vou assinar, vou fazer outro negócio. Leviatã está operando aí. Muitas pessoas dizem, não foi a vontade de Deus. Você não pode falar se foi a vontade de Deus ou não. Se Deus falou para você em sonhos, falou com revelação, ou pela sua palavra, ou através do seu líder espiritual, tudo bem. Aí você pode dizer, Deus falou. Mas se não aconteceu nada disso, Leviatã colocou a sua mão. Ele colocou aquela unha peçonhenta horrível ali e riscou. Nós temos que ter revelação. Não podemos usar o nome de Deus em vão. Dizer, não, você nem orou, nem buscou conselho, nada. Mas você diz, não foi a vontade de Deus. Como que você sabe que foi a vontade de Deus? Você não tem comunhão com Deus. Deus não fala com você. Você não ouve Deus. Você faz o que te dá na veneta. Você decide fazer teus negócios. Decide fazer tuas coisas. E depois você quer que Deus coloque a sua mão ali? Está a unha peçonhenta ali, né, de Leviatã. Temos que ter cuidado, irmãos. Irmãos, já não temos mais tempo de ficar, passando a mão na cabeça. Não, queridos, precisamos falar a verdade. Jesus está voltando. Amém. Jesus está voltando. Não podemos mais brincar com a nossa salvação. É tempo de nos consagrarmos definitivamente, porque estamos vivendo os tempos onde o justo é levantado e o injusto é separado. Dos que servem a Deus, dos que não servem. Deus está começando o processo de separação daqueles que verdadeiramente servem a Deus e daqueles que não servem. É muito sério
sério este assunto, igreja do Senhor. É muito sério. Portanto, ele trabalha com perdas inesperadas de negócios, saúde, relacionamentos, náuseas, mal-estar, feridas que aparecem sem origem aparente. Ou mesmo, você tem todos os sintomas de alguma enfermidade, de alguma pestilência, você vai no médico, faz uma bateria de exame e não aparece nada. E não aparece nada. Sabe o quê? Leviatã está trabalhando na sua vida. Desprezo da família. Desprezo. O homem rejeitando sua esposa, o homem rejeitando seus filhos, a mulher rejeitando seus filhos, a mulher rejeitando seu marido. Queridos, isso é um sintoma de que Leviatã está trabalhando na sua casa. Ataque nas finanças, com dívidas que você não sabe mais como pagar. Leviatã já tomou conta das suas finanças. Se não houver uma intervenção sobrenatural, um arrependimento profundo e verdadeiro, genuíno em seu coração, queridos, você não vai conseguir se levantar. Lembre-se o que Jó disse. Acaso você vai conseguir pescar com uma vara de pescar? Você vai colocar um anel aqui para depois colocar uma corda e puxá-lo e adestrá-lo como animal doméstico? Você não vai conseguir fazer isso. Nós não somos páreos para esse espírito. Mas Jesus. Jesus pode. Amém. E Deus diz, é maior aquele que está em nós do que aquele que no mundo está. Portanto, eu preciso me fortalecer de Cristo, da sua presença, da sua graça, da sua palavra, da sua atitude, do seu caráter, para eu não ser seduzido pelos encantos. É uma submissão cega a Jesus que vai te livrar das mãos de Leviatã. Amém. Aleluia. Ele não quer somente parte do teu coração, ele quer o teu coração inteiro para ele. Os olhos de Deus passam por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Aleluia. Dele. Se hoje Deus passar por sua casa, ele encontrará algum coração que é totalmente dele. Esse espírito é muito forte e só pode ser vencido através da oração, através do jejum, através da proclamação de palavras apostólicas proféticas. Aleluia. Isso sem desviar os decretos bíblicos que Deus já nos deu na sua promessa, na sua palavra. Por isso a importância de orar a palavra de Deus, como sempre vocês foram ensinados por mim, queridos. Eu sempre tenho dito a vocês, não ore tuas palavras, pega a Bíblia e lê a Bíblia e ore a Bíblia. Não tem erro de orar a Bíblia, queridos. É a única maneira de derrubar os argumentos que se levantam contra a sua vida deste espírito tão maligno, tão letal. O grande perigo está na sincronização dos seus ataques. Ele sincroniza, ele te dá aparentemente um tempo de paz. Você vai pecando, você vai fazendo coisas ruins, você vai fornicando, você vai adulterando, você vai vendo pornografia e aparentemente parece que nada está acontecendo. Está tudo bem, está tudo bem. Na verdade, deixa eu te dizer uma coisa. Esse espírito está sincronizando todas as brechas da sua vida para de uma vez só atacar você, para você não resistir. O grande perigo está na sincronização dos seus ataques. Mas nós temos as ferramentas da parte de Deus também para vencê-los. Qual que é? Escute, 2 Coríntios 10, versículo 4 a 6. 2 Coríntios 10, versículos 4 a 6, diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Ou seja, as armas espirituais que nós temos em Deus é suficientemente para destruir Leviatã. Porém, escute, porém,
você tem que estar alinhado com Deus. Amém. Você tem que estar sendo lavado pela palavra. Tuas atitudes têm que demonstrar fruto de arrependimento. Tua vida tem que ser santa diante de Deus. Aleluia. E isso, muitas pessoas dizem, pastor, mas é muito difícil ser santo. Não, queridos. João, na epístola de João, diz que os mandamentos do Senhor não são pesados para cumpri-los. Amém. Porque nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a colocar em prática a palavra de Deus. Nós não temos desculpas. Pastor, foi tão forte que eu tive que ceder. Eu não suportei. Não. A Bíblia diz, isso é por falta de conhecimento bíblico. A Bíblia diz que quando vem a tentação, também já vem o livramento. Amém. Nós é que abrimos mão do livramento para poder dar vazão ao nosso sentimento, às nossas emoções e poder curtir o pecadinho da carne. Poder satisfazer os nossos desejos carnais. Aleluia. Deus diz, as armas que Deus nos dá são poderosas para destruir fortalezas, para destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento indigno, todo pensamento de Leviatã para torná-lo obediente a Cristo. Aleluia! Aleluia. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência. Aleluia! Que tremendo! Uma vez completa a obediência de vocês. Qual é a condição de tudo isso, queridos? Como você vai vencer com as armas que Deus te dá? Como você vai levar cativo todo pensamento ruim a torná-lo obediente a Cristo? Como você vai romper todos os argumentos que se levantam contra a sua vida por parte desse Espírito? Através da completa obediência de vocês a Deus. Através da obediência. Por isso Samuel disse para Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Sacrificar é fácil. Você faz algo para Deus tal, e está tudo bem. Não. Deus não quer que você faça nada. Deus quer ver a tua obediência. Deus quer ver a tua submissão a Ele. Isso torna você invencível. Amados, o grande engano desse espírito é fazer você crer que o jejum do seu pastor, escute, isso aqui é muito importante. Isso acontece em todas as igrejas do mundo inteiro. Se existir igreja no universo, em todo o universo inteiro. Escute isso aqui. O grande engano desse espírito de Leviatã é fazer você crer que o jejum do seu pastor vai resolver quando você está inadimplente como discípulo. Deixa eu repetir para você, queridos. Hoje o discipulado tá forte, né? Escute, o grande engano desse espírito é fazer você crer que o jejum do seu pastor resolverá tudo quando você está inadimplente como discípulo. Você não está fazendo nada como discípulo, você não se reporta, você não escreve o resumo no grupo do discipulado, você não participa dos discipulados, você não interage, você está totalmente aquém, você está fora. Queridos, o meu jejum que eu faço todas as semanas não vai te alcançar. Só vai te alcançar se você estiver alinhado. Misericórdia, Senhor. É verdade. Por isso que hoje, quando as pessoas estão pedindo oração, queridos, a gente não está mais tendo aquele piloto automático. Pedir oração, nós orávamos por essa pessoa, para que o Senhor abençoe. Não. A gente sempre diz, primeiramente, você tem que se acertar com Jesus.
Você tem que receber a Jesus como Salvador da sua vida. Se você já é crente, você precisa se reconciliar com Jesus. Você precisa entrar no processo. Amém. Porque senão, a minha oração vai ser fumaça. É verdade. Fumaça. Jesus sempre, quando foi orar pelas pessoas, ele disse, a tua fé Amém. te salvou. Ou seja, a pessoa que vai receber oração tem que interagir com fé. Aleluia. E para ter fé, precisa de alinhamento. Amém. Verdade. Amém. Quantos estão me entendendo Aleluia. nessa noite? Amém. Vai colocando já suas impressões ali. É você que tem que orar. É você que tem que jejuar. A responsabilidade, queridos, é individual. Amém. Mas se não fizermos a nossa parte, seremos atingidos e através de nós, tudo que está à nossa volta será comprometido. Leviatã não quer atingir somente a mim, mas ele apenas está querendo uma porta de entrada para que todas as pessoas que estão à minha volta, minha esposa, meus filhos, meus negócios, minha casa, meus familiares, ele possa atingir através de mim. Você vê a responsabilidade que nós temos diante de Deus? Não é somente através da oração e do jejum que você terá sua vitória contra esse espírito, mas a revelação do poder que há no sangue da aliança. Amém. Você vai orar e você vai jejuar, não para combater o espírito ali, não, porque você tem revelação da aliança que você tem com Deus. Aleluia. Por isso você jejua, por isso você ora, por isso você evangeliza, por isso você se congrega. Por isso você lê a palavra de Deus. Por isso você crê em Deus. Porque você tem a revelação da aliança que Jesus tem com você. E o seu poderoso nome que Ele nos deu para termos autoridade. Amém. Amém. Autoridade espiritual para resistir ao diabo e ele poder fugir da nossa presença. Por isso, a Bíblia diz, Tiago capítulo 4, versículos 6 a 8, diz assim, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Oh, Deus. Submetam-se a Deus, sujeitem-se a Deus, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistam a Leviatã e ele fugirá de vocês. Aleluia. E depois Tiago diz, aproxime-se de Deus. Não se distancie de Deus. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Limpe as mãos e vocês, pecadores, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Quando está falando aqui da mente dividida, é você dividir Deus e as coisas do mundo. Ou Deus ou Leviatã. Quem é o seu Senhor? Eu quero rapidamente dar uma passada aqui sobre 7 áreas onde Leviatã ataca em nossa vida. 7 áreas. Número 1, ele ataca os nossos filhos, perturba a nossa descendência, que foram geradas sob a aliança do casamento legítimo. Estou falando do casamento civil, dentro da bênção do Senhor. O Leviatã ataca aqueles que estão legalizados. Porque aqueles que não estão legalizados já são bastardos, já estão sob maldição. Então, quando são filhos gerados fora do casamento, são considerados filhos bastardos e precisam de libertação e precisam de uma reconsagração para ser alvos das bênçãos de Deus. Senão crescem sob o impacto do ciclo da iniquidade. E esses filhos,
ilegítimos, que são bastardos, também reproduzirão o mesmo pecado de seus pais. E assim vai de 4 em 4 gerações e vai se perpetuando naquela família. Esse é o alvo desse espírito. Colocar você nesse engano. Número 2. No esposo e na esposa. Quando o ataque entra nos cônjuges, compromete toda a família. A mulher fica contra o marido contra a esposa, vem enfermidades, o relacionamento começa a adoecer e a ordem dentro de casa começa a ficar tumultuado, a desordem, começa a haver gritarias, contenda, falta de respeito, falta de honra e é gerado a violência. Outra área que ele atinge, número 3, na saúde. Atinge membros da família com estado depressivo. Mexe nas emoções e na mente. A pessoa fica sem ânimo, sem expectativas para a vida. A doença é na alma e no corpo, porque acaba baixando a imunidade física para contrair enfermidades. Número 4. Nas amizades. Ele trabalha para causar deformidade de caráter na amizade e nos relacionamentos. Ele acaba destruindo seus relacionamentos significativos, seus relacionamentos extraordinários, que somam para a sua vida, ele destrói. Traz desconfiança, gera desconforto, gera descrédito entre os amigos. Os relacionamentos são destruídos. Esse ataque também leva o discípulo a se rebelar contra o seu discipulador, quebrando o relacionamento através da familiaridade. Familiaridade significa ter muita confiança. Começa a tratar o seu líder no mesmo patamar, sem ter a revelação da autoridade espiritual que está sobre o seu líder. Quebrando o relacionamento. O discípulo se acha melhor que o seu líder espiritual, rebelando-se contra a sua autoridade espiritual. Por causa dessa rebelião, escute, esse discípulo rebelde é enfeitiçado por esse espírito para procurar pessoas erradas, para difamar a sua insatisfação e para buscar orientação como se não tivesse mais em quem confiar. Olha o estrago. Número 5. Na mente. Segundo o nosso texto de Jó, parecia como se ele estivesse tendo um surto mental com essa visão. Muitos cristãos ficam presos por algemas espirituais e emocionais. Ficam presos no seu passado e ficam anulados, estancados, pensando e raciocinando de forma errada com respeito às coisas de Deus, questionando seu estado miserável como sendo uma mentira da palavra de Deus que teria vida e que teria abundantemente. E você começa a questionar, onde está essa vida? Será que é isso que Deus tem para a minha vida? Será que é isso que Deus queria para mim? Que Deus é esse? E você começa a questionar a igreja, questionar as coisas do reino de Deus, questionar o seu processo, questionar a visão. Esse espírito consegue levar você a raciocínios contrários às promessas que Deus tem para o seu povo. Por isso, a existência do espírito da murmuração vem dali. Da fofoca vem dali. Por isso, essas pessoas que têm esse problema de murmurar e de reclamar, de se queixar e de fofocar, ficam enfraquecidos e têm tendências à depressão. Tudo isso porque não conseguem absorver a simplicidade da mente de Cristo. Por isso que Paulo diz, temo
que vocês percam essa simplicidade. Número 6. Nas finanças. Leviatã trabalha para nos empobrecer, porque ele sabe que isso trará murmuração contra Deus. A murmuração traz duas coisas: miserabilidade e pobreza. A murmuração. A murmuração contra Deus atrai o destruidor. Sabe quem é o destruidor? O anjo da morte. O mesmo anjo que passou pelo Egito para matar os primogênitos é o mesmo anjo que o espírito da murmuração traz para a sua vida. Uau! Esse anjo causou muito prejuízo financeiro e emocional para as famílias. Escuta o que diz 1 Coríntios 10. Pastor, onde que está na Bíblia isso aí? Deixa eu te dizer onde que está na Bíblia. 1 Coríntios 10 diz assim: E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Eu fui ver na palavra original, esse destruidor. Que destruidor era esse? E diz, o anjo da morte. O anjo da morte que passou na noite no Egito, quando os primogênitos foram exterminados. Uau! Deixa eu repetir esse texto para você. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram, alguns deles do povo que resmungaram e foram mortos pelo destruidor, que é o anjo da morte. Uau! E número 7. Leviatã ataca os familiares. Como que ele ataca? Ele traz confusão, intrigas, brigas por heranças, um processa o outro. Ninguém se importa com ninguém. Nem parecem que são do mesmo sangue, da mesma família. Então, amados, é preciso vencer o dragão, o monstro, a serpente, seja como você quer identificá-lo. Jó conseguiu saber de onde vinha o ataque e por que conseguiu ver espiritualmente. Seus olhos se abriram e ele viu espiritualmente isso, essa figura. Né? Quando que quando que a sorte de Jó mudou? Quando foi? Escute, escute. Ele diz, enquanto orava pelos seus amigos que o oprimiam, ele foi restituído de tudo. Quando Jó teve a revelação de orar pelos seus amigos, aí Deus o restituiu de todas as coisas. Uau, que revelação aqui. É isso que Jesus disse, orem pelos seus inimigos, amem seus inimigos. Se te dá uma face, se te pega numa face, dá outra face. Não revide, ore por eles. Em todo o meu ministério, com todas as pessoas que já passaram pela minha vida, pessoas que nos traíram, pessoas que falaram mal da gente, pessoas que se comportaram mal diante de Deus contra a nossa vida. Na verdade, não foi contra a nossa vida, foi contra Deus. Nós nunca chegamos a falar mal dessas pessoas. Nós simplesmente oramos e dizemos, Deus, aqui está o nosso holocausto. Aqui está o nosso sacrifício, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa-os. Por isso, Deus nos fez prevalecer até aqui. Podemos dizer, Ebenezer, eu, minha esposa e minha família, podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Aleluia. Por isso Jesus disse, Mateus 6:24, diz assim, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai servir a Deus ou a Leviatã. Qual é a sua decisão, queridos?
A área de atuação principal do ataque de Leviatã é a mente. A mente. A mente é o campo de batalha espiritual. Sabe por quê? Porque a mente não conhece neutralidade. Escute, a mente não conhece neutralidade. Ele nunca fica neutro. Ou você serve a Deus ou serve a Leviatã. Não há meio termo. Não há meio termo. Não há neutralidade no mundo espiritual. Ou você serve a Deus ou você serve a Satanás. Você é servo de Deus ou servo de Satanás. Esse espírito sabe que se conquistar o território das suas emoções, amados, inculcará pensamentos e sentimentos inadequados à palavra de Deus. Temos que ter muito cuidado, amados, pois Leviatã imita, escute, Leviatã imita a voz de Deus para dizer que certas coisas estão erradas. Certas coisas erradas, ele quer impor a sua vontade e como ele imita a voz de Deus, passa para você que não tem intimidade com Deus, como se fosse da vontade de Deus. E aí você faz e você depois vê a destruição na sua vida. E depois você diz, mas foi Deus que falou. Não foi Deus. Não foi Deus. Quantas decisões equivocadas você já tomou e você disse, estava certo. Puxa, mas o pastor orou, e não sei quem orou, e não sei quem orou. Só que você não fez a sua parte. Como falei para você, o jejum e a oração do seu pastor não vai suprir tudo na sua vida, queridos. É necessário cada um fazer a sua parte para que esta unidade se torne forte e Leviatã não tenha vitória sobre nós. Amém. Amados, a comunhão não se faz de um só, a comunhão se faz de dois em diante. Por isso diz Jesus, onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém. Responsabilidade individual. É importante termos esta revelação, queridos. Amém. Esse Espírito tem a habilidade de transformar a verdade em mentira e fazer da mentira uma verdade. Não é isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Não é isso? Por isso, a injustiça social, econômica, moral da nossa nação e do mundo inteiro está do jeito que está. Deus nos fez segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. E precisamos refletir essa identidade. Pois uma das mentiras desse espírito é nos gerar dúvidas enquanto à nossa origem. Ele gera dúvidas enquanto à nossa origem. Quando caímos na dúvida, Leviatã leva vantagem sobre nós, pois acaba nos levando a agir sem a anuência da direção de Deus para a nossa vida, nos tornando independentes. A única maneira de ter vitória sobre esse espírito extremamente letal para a nossa vida espiritual é assumir a imagem e semelhança de Deus, que é a nossa identidade. Que é a nossa identidade. Aleluia. Deixa eu te dar uma curiosidade aqui. Aleluia. 2 Reis, capítulo 18, versículo 4 e 5. Nós vemos aqui Leviatã com outro nome. Mas se refere também à serpente antiga. Diz assim, Ezequias, quando assumiu o reinado, depois do seu pai, diz, removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito no deserto. Lembra aquela figura da serpente? Para que todos aqueles que foram picados pela serpente na travessia do deserto fossem curados, olhando para aquela serpente. Aquela serpente tinha um propósito de curar, mas não de ser idolatrado. Escuta o que diz a Bíblia. Despedaçou
a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso, ou seja, faziam peregrinações para adorar aquele ídolo. E essa serpente, sabe como era chamada? Neustã. Neustã. Você pode ver lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4 e 5. E Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele em todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Que interessante. Seu pai Acabe fez tudo que era mal perante o Senhor. Seu filho assume o reino e coloca ordem na casa. Sabe o que isso significa? Quantos altares dentro da sua casa precisam ser destruídos? Quantos altares que têm roubado a atenção de Deus? O tempo que você teria que estar dando atenção a Deus, aquela imagem, aquele ídolo dentro da sua casa estava tirando sua atenção. Portanto, amados, Neustã também é outro nome desse espírito imundo que, na verdade, não passa nada mais, nada menos do que a própria serpente. Neustã nos seduz à idolatria. Família, filhos, coisas como carros, casas, trabalhos, estudos, lazer, pessoas famosas. Ah, é meu ídolo fulano. E é do mundo. Ou mesmo um cantor gospel diz, ah, meu ídolo fulano. Não. Ou de repente pregadores famosos, você diz, ah, esse sim é pregador. Ah, como queria que meu pastor conhecesse esse ali. Só que aquele ali não te conhece, não ora por você, não te conhece, não pastoreia a sua vida, não luta as tuas batalhas. E você se deixa levar pelas mensagens que não tem nada a ver com você. Porque quem te conhece tem autoridade sobre a tua vida para dizer o que você precisa fazer. E é isso que muita gente não gosta do ministério apostólico profético. Porque o ministério apostólico profético te diz, este é o caminho, andai nele. Criar seus fundamentos na palavra de Deus. Porque se você não fizer, você vai ter essas consequências. Mas se você fizer, isso vai acontecer na sua vida. E muita gente não quer ouvir isso. Que é uma superficialidade espiritual. E agora, eu ainda tenho um tempinho, queridos, por favor, o assunto que eu vou entrar agora é muito importante. Não que o que eu disse anteriormente não tenha sido importante, mas eu gostaria que você tivesse podido anotar os pontos para na hora de você colocar aquilo que mais lhe chamou a atenção, você possa enumerar as coisas que te chamam a atenção, porque são muitas revelações. Escute. Uma das atribuições desse espírito de Leviatã é gerar a sonolência espiritual. Eu vou entrar num assunto muito delicado agora, porque é o que a igreja de Cristo, não estou falando de Osana só, estou falando da igreja de Cristo no mundo inteiro está passando. Sonolência espiritual. Estão letárgicos. Jonas, capítulo 1, versículo 6 diz, o capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Depois o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 5,14, diz, por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Leviatã sabe que a dormência espiritual pode causar muitas tragédias na vida do cristão. A sonolência espiritual é uma arma poderosa para roubar a nossa fé, para roubar a nossa esperança, para roubar a nossa própria salvação para a eternidade com Jesus. Portanto, há um perigo eminente chamado dormência espiritual. Ponto número 1.
essa dormência espiritual, ela provoca a indiferença diante das necessidades humanas e do chamado de Deus. Provoca uma indiferença diante da necessidade humana e diante do chamado de Deus para a nossa vida. Escute, Jonas, a Bíblia diz, dormia, enquanto todos estavam desesperados com aquela tormenta e aquelas ondas, e ele estava aí placidamente dormindo. Dormia porque tentava fugir do chamado de Deus e não estava nem um pouco sensibilizado com o desespero daquelas pessoas. Muitos hoje em dia já não estão mais sensíveis a nada. O mundo cada vez mais se torna individualista. Nem a morte, que é tão temida por todos, emociona as pessoas. Convivemos com as tragédias todos os dias, sem nos importarmos muito. Jesus sempre via as necessidades das pessoas e se compadecia delas. Mateus 9, 35, 36 diz, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, escute, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Quando você vê o necessitado, você tem esse sentimento? Se isto não comove seu coração, amado, significa Leviatã já te enganou. Significa que você já está contagiado. O espírito de Leviatã rouba a nossa sensibilidade em relação às pessoas. Por isso, amados, muitos sem ter essa compaixão não evangelizam mais. Não oram mais uns pelos enfermos, não oram pelas necessidades dos outros, estão centralizados em si mesmos, só pedem oração para si, para seu umbigo, sem se preocupar com os demais. São pessoas individualistas que estão dormentes espiritualmente, sem sensibilidade nenhuma, inclusive da presença de Deus. Ponto número 2. Geram danos morais e materiais. Jonas capítulo 1, versículo 5. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava a seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Enquanto Jonas dormia profundamente, a Bíblia diz que os marinheiros estavam lançando ao mar suas cargas, as riquezas, as mercadorias que estavam levando, suas bagagens. E a Bíblia diz que essa viagem teve um grande prejuízo. Olha o que uma pessoa desobediente causou prejuízo a todas as pessoas que não tinham nada a ver com ele, mas porque ele estava ali, foram prejudicados. Você percebe o quanto você, sendo guiado por Leviatã, pode trazer prejuízo a todas as pessoas que estão à sua volta, que não tem nada a ver com você, mas eles vão pagar um preço muito alto pelo seu pecado. O espírito de Leviatã causa grande prejuízo, não somente à minha pessoa, mas também a todas aquelas que fazem parte do meu elo de relacionamento. Amados, é impressionante o alcance da força desse espírito que vem para matar, furtar e destruir. Vejamos as palavras de Jesus. Mateus 13, 25, 26 diz assim: mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. O joio também apareceu. A dormência espiritual causada por Leviatã abrirá portas para que o inimigo semeie a semente do joio na sua terra. Sabe qual que é essa terra? O seu coração.
Se você está dormido espiritualmente, está distraído, está dormente, está com o coração anestesiado, cuidado, porque o joio vai ser semeado no seu coração. E quando crescer e vierem as bênçãos de Deus, junto com as bênçãos, virão também o joio para roubar as suas bênçãos. Um dos textos bíblicos mais tristes da Bíblia, e com isso eu vou terminar. Um dos textos mais tristes da Bíblia, você já sabe que eu já falei isso para vocês. Está descrita na história de Sansão e Dalila. Dalila também é sinônimo dos nomes dados a Leviatã, porque tem as mesmas características. Escute. Dalila significa delicadeza. Aparentemente delicada, mas extremamente perigosa. Astuta, sagaz. Qual é a característica de Dalila? Do espírito de Dalila, que é o mesmo espírito de Leviatã? Sedutora, traiçoeira, dissimulada, manipuladora, egoísta, interesse por ganância, palavras que encantam para adormecer, instinto para destruir a unção dada por Deus. Cuidado com Dalila. Dalila representa, biblicamente, a morte de ministérios. Dalila tem um espírito de Jezabel que provoca a fornicação ou adultério dos servos de Deus. Está lá em Apocalipse. Ele causa a morte de ministérios, de chamados, de unções, de habilidades dadas por Deus para um propósito. Escuta o que diz lá em Juízes, capítulo 16, versículo 18 a 19. Diz assim: quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Leviatã, através de Dalila, vem para descobrir os segredos do seu ministério. Vem para descobrir os segredos da sua intimidade com Deus. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Já tem a ganância, o seu pago. Fazendo-o dormir no seu colo. Uau, Dalila, delicada, vem, pede para você se deitar no seu colo e faz você dormir. Seduz com palavras suaves. Mas por trás está uma traição severa. Diz assim: fazendo dormir no seu colo a Sansão, ela chamou o homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Sansão, nesse momento, perdeu a sua unção. E quando ele acordou, quando vieram os inimigos, ele pensou: não tem problema, Deus está comigo. Será como as outras vezes. Porém, ele não se deu contas de que Deus, o Espírito de Deus, já não estava mais com ele. Que triste, amados. Tem muitos cristãos que se deitam no colo de Dalila e ainda acham que vai se sair numa boa, como sempre aconteceu. Não, queridos. Um dia vem o juízo e as coisas vão começar a acontecer. Assim como sucedeu com Sansão. Escute, aqui tem uma revelação muito importante. Escute. Dalila, movido pelo espírito letal de Leviatã, tem o poder de penetrar até o mais íntimo do nosso ser, para descobrir nossas fragilidades e os segredos que conquistamos em nossas orações a Deus. E assim nos descobrir, roubar a nossa cobertura
para usar contra nós e nos destruir. Quando chegamos a esse estágio que Sansão chegou espiritualmente, dificilmente, escute, amado, porque isso é muito triste. E pela vida de Sansão você vai entender o que eu quero dizer. Quando chegamos nesse estágio espiritual, amados, dificilmente recuperaremos o mesmo nível de glória que um dia tivemos. Deus, através do arrependimento, nos salvará. Mas voltar a ser o que éramos já não será possível. Por quê? Acaso Deus não restitui todas as coisas, pastor? Sim, Ele vai te restituir a salvação. Mas o nível de glória que você tinha antes, dificilmente você voltará a ter. Vemos isso na história de Sansão. Sansão foi humilhado. Não teve a mesma glória. Deus ainda atendeu o último pedido para salvá-lo. E ali diz que ele matou mais um monte de gente e tal. Mas a sua glória terminou ali. Quantos estão me entendendo? Por que, amados? Porque Dalila, escute, porque Dalila nos desmoraliza diante dos homens. Rouba a nossa integridade moral e aplica outro espírito que se chama desconfiança, desmoralização. As pessoas já não confiam mais no seu ministério, não confiam mais na sua palavra. Mesmo que você tenha se arrependido, mesmo que você tenha chorado diante de Deus, se arrependido, Deus vai salvar você. Mas o nível de glória que você já tinha conquistado, queridos, é complicado você restaurar novamente na sua vida. Por isso, nós como pastores, cuidamos de uma forma tremenda a nossa vida. Vocês me conhecem, vocês sabem como eu tenho agido com as irmãs da nossa igreja. Com toda a honra, com todo o respeito, nunca dando margem a que as pessoas pensem mal da minha idoneidade, da minha autoridade. Nunca usei a minha autoridade para suplantar ou para influenciar benefícios ao meu favor. Nunca usei, queridos. Porque eu tenho temor de Deus. Eu quero seguir o processo de Deus que diz de fé em fé, de glória em glória. Dalila nos torna reféns dos nossos inimigos. Foi o que aconteceu com Sansão. Por isso a Bíblia nos diz, aleluia. Por isso a Bíblia nos diz, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, um texto muito conhecido que nós temos lido muito já para vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, Leviatã anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Como resistimos? Permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm em todo o mundo, também estão passando pelos mesmos sofrimentos. Todos nós, filhos de Deus, estamos sendo assediados por Leviatã. Por isso, a única maneira de resisti-lo é permanecendo firmes na fé em Deus. Como resistir a esse espírito? Permanecendo firmes em Deus. Ponto número 3, e aqui nós terminamos. O que o espírito de Dalila, Leviatã, faz na nossa vida? Provoca morte espiritual e também física. Efésios 5,14. Vou repetir porque eu já li isso lá anteriormente. Efésios 5,14. Por isso é que foi dito, disse Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. A dormência espiritual é sinônimo de morte. Desperta tu que dorme, diz Paulo, e Cristo resplandecerá
sobre ti. Muitos cristãos estão dormindo espiritualmente. Estão distraídos com o mundo e, como consequências, estão mortos espiritualmente. Mesmo indo à igreja e cultuando a Deus aos domingos, quando pode, quando não pode, vão à praia, quando não pode, viajam, quando não pode, abrem mão de estar na congregação dos santos, pelo menos para, como corpo, agradecer a Deus pela sua vida. Então não se movem no espírito, ficam em estado letárgico, em estado paralisado, águas estancadas. Tenha cuidado, queridos. Eu quero concluir. Quero concluir este discipulado dizendo as seguintes palavras. Talvez nesse discipulado eu esteja falando com muitas pessoas que caíram nas ciladas deste poderoso espírito chamado Leviatã. Estão com suas vidas aparentemente destruídas, seu casamento, está enfrentando algum divórcio, ou estão em litígio de divórcio, estão com suas finanças destroçadas, estão em estado emocional em calamidade. E o mais importante, queridos, dessas situações, estão dormindo espiritualmente. Não conseguem enxergar que o diabo está lhe destruindo. E, sobretudo, não conseguem discernir a voz de Deus por estar dormidos profundamente, como foi com Jonas. Talvez estejam totalmente alheios aos avisos da palavra de Cristo para a sua salvação. Cristo tem avisado através dos seus servos, através dos seus apóstolos, dos seus profetas, dos seus pastores. Cristo tem falado ao mundo, à igreja. Cristo tem alertado. Mas por causa dessa dormência, por causa dessa influência de Leviatã, não conseguem ouvir a voz de Deus. Ouvem outras vozes, mas a voz de Deus não conseguem discernir. Talvez esteja falando para pessoas que estão sendo dominadas por esse espírito. Esse espírito de encantamento que causa destruição e morte. Assim como causou na vida de Sansão. Destruiu seu ministério, roubou a sua unção, a sua força foi-lhe tirada e depois lhe causou a morte. Sansão se salvou, pastor? Sim, Sansão se salvou. Ele era um ungido de Deus. Perdeu Sansão por sua distração. Ele fez a obra, ele julgou Israel por mais de 20 anos. Mas ele tinha uma fraqueza. E Leviatã pegou nessa fraqueza para destruí-lo. Ele foi seduzido. Ouça o que o Senhor te diz nessa noite, queridos. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2 diz assim: pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável e eu socorri no dia da salvação. Escute o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Aleluia. Se houver arrependimento no seu coração nesta noite, ainda há tempo de você recuperar a sua vida. Aleluia. Portanto, o Senhor nos dá a oportunidade para um novo nascimento, para ressuscitar dentre os mortos que estão adormecidos. Jesus disse, digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Digo-lhes, Paulo diz, que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Eu quero dar esta oportunidade a você. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei qual é a sua situação. Talvez tenhamos pessoas que estão pela primeira vez ouvindo esta mensagem. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você que já entregou a sua vida a Jesus, você precisa se reconciliar com Jesus. Você que está no caminho do Senhor, então
Faça esta oração reafirmando a sua aliança com Deus. Porque cair nas mãos de Leviatã, queridos, não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Fecha seus olhos. Aí onde você está. Repita esta oração comigo, por gentileza. Diga assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Diante de ti. Diante de ti. Eu reconheço. Eu reconheço. Que tu és. Que tu és. O Filho de Deus. Filho de Deus. Jesus Cristo. Jesus Cristo. O qual eu confesso. Que eu confesso. Como Salvador. Como Salvador. E Senhor da minha vida. Perdoa nesta hora. Perdoa-me nessa hora. Todos os meus pecados. Todos os meus pecados. Todas as fragilidades. Todas as fragilidades. Da minha vida. Da minha vida. Que Leviatã tem tirado. Que Leviatã tem tirado. E se aproveitado. E se aproveitado. Dessas fraquezas. Dessas fraquezas. Mas nesta hora. Mas nesta hora. Quando estou confessando. Quando eu estou confessando. A Jesus Cristo. A Jesus Cristo. Como Salvador. Como Salvador. E Senhor da minha vida. E Senhor da minha vida. Estou me reconciliando. Eu estou me reconciliando contigo. Nesta hora. Nesta hora. Porque somente. Através do seu poder. Através do seu poder. Eu posso vencer. Eu posso vencer. Todo esse espírito maligno. Todo esse espírito maligno. Que vem para destruir a minha vida. Que vem para destruir a minha vida. Senhor. Senhor. Reconsidero. Eu reconsidero. As minhas más decisões. As minhas más decisões. Peço perdão. Eu peço perdão, Senhor. Porque muitas vezes. Nem consultei o Senhor. Eu nem consultei o Senhor. Para tomar as minhas decisões. Para tomar as minhas decisões. Decisões estas. Decisões estas. Que me levaram ao pecado. Que me levaram ao pecado. E que abriram. Direitos. Que abriram direitos. Para que Leviatã. Operasse na minha vida. Para que ele operasse na minha vida. Mas nesta hora. Como diz a Escritura. Eis que estou à porta. E bato. Se alguém ouvir a minha voz. E abrir a porta. Eu entrarei. E com ele cearei. Nesta noite. Estou ouvindo. As batidas. Na porta do meu coração. E eu decido. Abrir o meu coração. Para que Jesus entre. Pois eu quero ter comunhão. E eu quero ter salvação. Na minha vida. Através de Jesus Cristo. Derrama sobre mim. O poder do teu Santo Espírito. Para me guiar. A toda a verdade. E para que eu possa tomar. Decisões pautadas. No propósito de Deus. Para a minha vida. Em nome de Jesus. Quebro toda maldição. Que por causa dessas más decisões. Afetou minha família. Isso tem afetado a minha família. Afetaram minhas finanças. Tem afetado as minhas finanças. Meus negócios. Minhas emoções. As minhas emoções. Meu ministério. O meu ministério. Tem me deixado dormente. Espiritualmente. Nesta hora. Mas nesta hora. Eu recebo. O chacoalho do Espírito Santo. Para acordar. E para ressuscitar. Dentre os mortos. Para viver. Uma vida intensa. Ativa. No poder do Espírito Santo. Para entrar na minha nova temporada. Debaixo da graça de Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. E amém, Senhor. Amém. Aleluia. Amém, amados. Amém, Senhor. Você recebe este ensino, esta palavra nesta noite. Aleluia. Pense. Eu gostaria, inclusive, de sugerir a você. Talvez alguns não anotaram porque quiseram ouvir. Muitas vezes acontece comigo isso. Só que depois, nos meus discipulados com meu pai espiritual, eu ouço tudo primeiro. E depois eu vou ouvindo trecho por trecho e vou tomando nota. E ali Deus começa a me revelar grandes coisas. Eu peço que você faça a mesma coisa. Volta a ouvir. E vai anotando. E vai orando por isso na sua vida. Pelos seus familiares, por seus filhos, por seus negócios. Eu tenho certeza, amados. Jesus vai fazer um milagre sobrenatural na sua vida. E você vai começar a ver, a perceber verdadeiramente o que é entrar no reino de Deus. Amém, queridos?
Eu quero saudar cada um com a paz de Cristo Jesus. Aleluia. Não se esqueçam, amanhã, pela graça de Deus, queremos estar às 5h30, amanhã, terça-feira. Queremos estar às 5h30 com você para orar e para impartir mais uma palavra. Estamos trabalhando a área de finanças. Então tem grandes revelações ainda que estão por vir sobre a sua vida. Amém, queridos? Desejo a você um bom descanso e a partir de agora, já o grupo de WhatsApp do Discipulado já está aberto. Queridos, não deixe para amanhã. Vai fazendo, porque a qualquer momento nós vamos fechar. Quem fez, fez. Quem não fez, não fez. Então, pelo menos até amanhã à noite vamos deixar. Quarta-feira, a qualquer momento vamos estar cortando. Então, compartilhe logo, rapidamente, as impressões que você teve desse discipulado. Isso é um reporte. Reporte significa: foi isso que eu entendi, foi isso que eu percebi. E Deus te honrará, porque você está honrando o seu discipulador. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe, tenha um bom descanso em nome de Jesus.